Bem-vindos. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 107. Abra aí, livro de Salmos, capítulo 107, por favor. Salmos é depois de Jó e antes de Provérbios. Salmo 107, versículos 19 e versículo 20. Diz assim, ó: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, preste atenção nisso. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Aqui Deus, ele deixa claro, o salmista, deixa claro nesses dois versículos, como a bondade de Deus, ela se manifesta nas mais diversas áreas da vida das pessoas. Aqui o salmista fala sobre a bondade de Deus em proteger os peregrinos, viajantes, a bondade de Deus em curar os enfermos, em libertar os encarcerados e em acalmar as tempestades na vida daqueles que estão enfrentando essas situações. E tudo isso o salmista deixa claro que Deus resolve de uma forma, e essa forma é absolutamente incrível. A Bíblia diz: enviou a sua palavra. Ao enviar a palavra, Deus sarou os enfermos. Ao enviar a palavra, Deus libertou aqueles que estavam em prisões de escravidão. Ao enviar a sua palavra, Deus trouxe proteção para os viajantes, os que saíram do Egito, peregrinando pelo deserto e por terras estranhas, até a terra prometida. Ao enviar a sua palavra, Deus acalmou a fúria da natureza contra o seu povo. Então, através de uma só ação, enviar a sua palavra, Deus promoveu todos esses benefícios na vida do seu povo, ao enviar a sua palavra. Então isso é muito importante para nós entendermos, porque essa mesma palavra que o salmista diz que Deus enviou e que promoveu esses benefícios na vida dessas pessoas, é a mesma palavra que Deus nos envia hoje. E se você parar para observar, isso acontece desde o princípio de tudo. Vamos lembrar de Gênesis? Não precisa abrir, mas vamos lá. Do princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz: e disse Deus. Olha Deus dizendo, olha Deus falando, olha Deus enviando a sua palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus a separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia, trevas noite. Mas como foi que isso aconteceu? Ao enviar a sua palavra. E dia após dia Deus foi dando forma à terra, usando a sua criatividade para a natureza, para os animais, para as estações, e tudo funcionando na mais perfeita harmonia. Tudo ao enviar a sua palavra. Então perceba que há um poder extraordinário sobre o ambiente, sobre uma vida, sobre um povo, quando Deus envia a sua palavra. E isso não aconteceu somente em Gênesis, nos 6 dias de criação. 6 dias, no 7º ele descansou. Mas isso foi acontecendo em todas as fases em que o povo de Deus se voltava para ele e Deus liberava a sua palavra. Coisas aconteciam, milagres se manifestavam, bênçãos se materializavam quando Deus enviou a sua palavra. E nós podemos ver isso, sabem quem também? Em Jesus. Em João diz: no princípio era o verbo, a palavra. Escute isso. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus.
E é o que aconteceu com a palavra, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. João diz, e nós vimos a glória do unigênito de Deus. Deus materializou a sua palavra na pessoa de Jesus. Deus enviou a sua palavra à terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Perceba que Gênesis diz no princípio. Perceba que João diz no princípio. Perceba que em Gênesis, no princípio, Deus está usando a palavra. Perceba que em João, no princípio, Deus está enviando a sua palavra e ela habita entre nós. E veja o que Jesus faz com a palavra. Com a palavra ele cura enfermos. Com a palavra ele liberta as pessoas dos demônios. Com a palavra ele acalma a fúria dos mares. Ele silencia o vento. Com a sua palavra ele restaura a dignidade. Ele restaura a sorte das pessoas. Com a sua palavra ele ressuscita até mortos. Com a sua palavra ele faz o que Deus fez com a terra em Gênesis. A terra era um ambiente mórbido, sem forma e vazio, coberto por trevas. Deus deu vida. No Novo Testamento, Jesus vai aos mortos e dá vida para eles. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Que revelação incrível isso. Deus nos enviou a sua palavra. E hoje essa palavra está ao nosso alcance. Não somente nas páginas da Bíblia, mas hoje essa palavra ela está junto de nós. Paulo disse, na nossa boca e no nosso coração. No dia que você teve um encontro com Cristo, ou então você tem hoje acesso à palavra de Deus, Deus está enviando a palavra dele para você. Num momento como esse, em que você está assistindo uma transmissão dessa, deixo claro para você que você não está assistindo um programa de televisão. Você está assistindo um culto. Deus está enviando a palavra para você. E Ele não envia a palavra sem propósitos. Ele envia a palavra com um propósito. Qual é o propósito? Produzir aquilo que Ele deseja. Quando Deus envia a sua palavra, Ele envia com um propósito. Produzir aquilo que Ele deseja. E o que é que Deus deseja? Qual é o desejo de Deus? Vamos conferir isso lá em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Você está em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 55, versículo 11. Olha o que diz. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me agrada. Deus diz que a palavra que sai da boca dele, a palavra que ele enviar, ela não vai voltar vazia. Ela vai produzir aquilo que agrada a ele. E o que é que agrada a Deus? É simples de saber o que é que agrada a Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É muito simples nós sabermos o que agrada a Deus. É só olhar para o que Jesus fazia. Jesus chegava numa pessoa desvalida e levantava. Jesus chegava numa pessoa desprezada e reconciliava. E a enturmava. Jesus chegava numa pessoa endemoniada e a libertava. Jesus chegava numa pessoa enferma e a curava. Jesus chegava numa pessoa sentenciada à morte e ele sentenciava a vida para ela. Então, em Jesus, nós podemos saber o que é que agrada a Deus quando ele envia a sua palavra. É simples. O que agrada a Deus é colocar o homem na posição que ele projetou para ele estar desde a criação. É isso que agrada a Deus. É devolver ao homem a posição que ele perdeu desde a criação. Então, quando Deus envia a sua palavra, esse é o propósito. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Então, quando Deus envia a sua palavra, ele envia com esse propósito, com essa finalidade de abordar todas as áreas da vida das pessoas e fazer milagres, trazer transformação.
Esse é o propósito de Deus quando Ele envia a sua palavra. E mais uma vez repito, essa palavra hoje, ela está ao seu alcance. Essa palavra hoje, não apenas as letras da Bíblia, mas as vontades de Deus que estão ali misturadas com as letras que você lê. Que tem pessoas que têm conhecimento da letra, mas não entendem o que está misturado dentro daquelas letras. E a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus foi personificada em Jesus. Jesus não veio dizendo, a vida é assim. Se você está sofrendo aqui na eternidade, fica tranquilo que vai ser melhor. Não foi isso que ele quis dizer com a parábola do rico que foi para o inferno e do pobre Lázaro que foi para o céu. Não foi isso que ele quis dizer. Ele não fez isso com as pessoas. Ele não chegou lá para o camarada que estava há 38 anos no tanque de Betesda, paralítico, e disse assim para ele, olha, aguenta mais alguns anos aí, um dia tudo isso acaba, você vai para o céu, lá não vai ter dor, não vai ter choro, não falou nada disso. Ele disse, levanta, toma a tua esteira e anda. Enviou a sua palavra. A Bíblia não diz, enviou a sua palavra e eles continuaram como estavam, depressivos, endemoniados. Não, enviou a sua palavra e os sarou. Agora, um detalhe, você tem que dar lugar a essa palavra na sua vida. Você tem que abrir o seu coração para que essa palavra ela possa produzir um efeito na sua vida. Isso é fundamental. Isso me faz lembrar de Adão e Eva no jardim do Éden. Não sei se você lembra desse episódio, mas deixa eu refrescar a sua memória aqui. Deus chega no jardim, aborda Adão e pergunta para ele o que foi que tinha acontecido. Ele comeu do fruto. Ele disse, foi a mulher que tu me destes. Deus vai abordar Eva. Deus pergunta por que ela comeu. Ela diz, foi a serpente. Eles não reconheceram. Onde não há reconhecimento, não há arrependimento. Onde não há arrependimento, não há perdão de Deus. Tudo poderia ter sido diferente se Adão reconhecesse, eu errei, me perdoa. Eva, a mesma coisa. Então perceba que Deus não expulsou o diabo de Adão e Eva. Pelo contrário, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Deus não expulsou o demônio de Adão e Eva. Deus expulsou Adão e Eva do jardim porque não houve arrependimento. Não adianta, de repente, uma pessoa querer que a gente expulse demônio, expulse. Pode expulsar 1000 vezes. Mas se a pessoa não se consertar, se ela não tomar decisões, não adianta de nada. Porque a casa está vazia. E Jesus fala, quando o espírito maligno sai, se ele encontrar a casa vazia, ele volta com outros 7 piores. E o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então, é importante, nessa palavra que a gente crê, nessa palavra que a gente acredita, você deixar ela entrar e produzir efeitos em você, e você acreditar e querer. Porque não adianta, pastor, expulsa. Deus não expulsou o demônio de Adão e Eva. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Porque que expulsa o demônio é quando a palavra de Deus habita dentro de você. O mal não tem mais domínio, controle sobre tua mente, teu coração, teus sentidos, teu corpo. Você tem que deixar a palavra entrar, ela possuir você, você acreditar nela, tomar posse. Quando você crê na palavra e deixa ela entrar, você muda a tua linguagem, você muda a tua maneira de encarar as coisas, de ver a vida, de ver as situações. É isso que acontece quando a palavra de Deus vem. Enviou a sua palavra e o sarou. Nós temos hoje essa palavra ao nosso alcance. Veja que a palavra, Jesus, lembre-se do que João disse, antes era o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Lembre-se que a palavra, Jesus, não pode fazer tudo por todos. Teve cidades que Jesus passou, e a Bíblia diz, e ele não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da dureza dos seus corações. A palavra foi lá, a palavra, Jesus foi lá, deu oportunidades àquelas pessoas, mas ele nada pôde fazer por causa da dureza dos seus corações.
Você entende isso? Essa palavra hoje está à nossa disposição. Essa palavra hoje está à nossa disposição. Está ao nosso alcance. Está entre nós. Jesus foi, mas a palavra permanece. Mais forte, mais poderosa e mais operante ainda, porque ele triunfou sobre a morte, inaugurou a nova aliança. Hoje ele está onipresente. Em carne, ele se limitava ao território de Israel e alguns outros lugares ali fora do território onde ele ia. Hoje ele é onipresente. Hoje ele está aqui comigo, está aí com você. A palavra está ao nosso alcance. E essa palavra hoje é a palavra que promove tudo isso que está em Salmos aqui. Volta lá para a gente encerrar no Salmo 107. Salmo 107. Versículo de número 20. Diz aí, ó. Enviou a sua palavra e os sarou. E livrou-os da sua destruição. Ei, deixa a palavra de Deus entrar dentro de você. Na vida de muitas pessoas, sabe o que foi que entrou? Entrou uma religião, mas não entrou a palavra ainda. Entrou uma religião. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou macumbeiro, eu sou espírita, eu sou cangaceiro. Entrou uma religião. O que tem que entrar dentro de você é a palavra. É a palavra de Deus. Jesus disse em João 8,32: então conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Deixa a palavra entrar. Consuma isso aqui, acredite nisso aqui, creia nisso aqui, deixe isso aqui possuir as tuas entranhas. O salmista disse no Salmo 119, eu não estou lembrado do versículo, mas ele diz: ó, como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia todo. Ó, como eu amo a tua lei. Depois eu encontro isso aqui com bem calma, mas ele fala sobre isso. Ó, como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia todo. A palavra de Deus consumia ele de prazer. Não é fanatismo, não é religiosidade, é encontro com Deus. Eu chamo isso de encontro com Deus. Quando essa palavra entra, você não precisa de muito esforço para conseguir sua libertação, para conseguir sua paz, sua cura, as bênçãos de Deus na sua vida. Enviou a sua palavra. E eu estou aqui em nome de Jesus, sendo um mecanismo de Deus, um instrumento de Deus, para que Ele envie a palavra dEle até você. E aí aonde você está, através da palavra que está sendo enviada, você está recebendo o poder de Deus, a graça, a virtude, a misericórdia, o favor de Deus sobre a sua vida. E eu quero orar por você. Sobre essa palavra que eu preguei, eu quero orar por você. E quero abençoar a sua vida. Tem aqui algumas pessoas me dizendo qual que é o salmo. Obrigado aí. Minha esposa, Dalila, Thalissa Fernandes, obrigado às irmãs aí que mandaram a referência, né? Salmo 119, versículo 97, diz aí, ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Não é que você vai pegar a Bíblia e vai ficar aqui o dia todo sem cumprir nenhum outro compromisso. Mas meditar não está restrito a apenas você ler os versos e versículos. Não. Meditar é você carregar em sua memória e em suas ações a palavra de Deus o dia todo. Aonde você vai, com quem você interage, o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar. Você tem em memória a palavra do teu Deus. Isso é meditar nela o dia todo. É você carregar contigo a responsabilidade do teu Cristo, do teu Salvador, daquele a quem você se entregou.
Isso é meditar nela o dia todo. E era o prazer do salmista. Oh, como eu amo a tua lei. A palavra de Deus entrou nele, consumia ele. A palavra de Deus entrou em você. Você a ama, você medita nela, ou você quer apenas aquelas partes que te agradam? Não, isso aqui me chama muito para a responsabilidade, eu não quero. Eu quero a parte que vai salvar meu casamento. Eu quero a parte que vai me libertar. Eu quero a parte que vai me prosperar. Quando a outra parte te chama para renúncia, para responsabilidade, para compromisso, não, isso eu não quero. Quando a palavra de Deus verdadeiramente entra dentro de uma pessoa, ela entra por completo. É tudo ou nada. Mateus 5,37, Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Ou ela entrou ou ela não entrou. Com Deus é sim ou é não. Não existe meio termo. Então eu quero orar por você. A palavra foi enviada. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa oração. E peço a Deus que aonde você estiver, em nome de Jesus, você receba o poder dele sobre a sua vida. Se você precisa de consolação, que você receba. De cura, que você receba. De se libertar dessa depressão, dessa agonia na tua alma, que isso você receba. Eu não sei o que você precisa, mas está escrito: enviou a sua palavra e os sarou. Pegue a sua mão, coloque aonde tem uma enfermidade, se não tiver, ponha no seu coração. Uma perturbação na cabeça, põe na sua cabeça, que eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus agora, em nome de Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, está escrito e foi pregado aqui nessa tarde. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os de toda a destruição. Eu quero, meu Deus, neste momento, orar por essas pessoas. Eu quero declarar, meu Deus, sobre a vida delas, todo tipo de libertação. Eu quero declarar sobre a vida delas a quebra de todo o domínio do inferno, do diabo, de Satanás, Pai. Eu repreendo as trevas, as castas, eu repreendo os demônios, as crises existenciais, dores, agonias, sofrimentos, perturbações na alma. Em nome de Jesus, eu estou enviando a tua palavra agora e eu digo: todo mal saia desta vida. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que venha o teu bálsamo. Que venha o teu bálsamo sobre essas pessoas. Que venha, meu Deus, as tuas bênçãos sobre essas pessoas. Que essa pessoa receba uma presença tão maravilhosa, tão extraordinária, Pai, que ela se alegre aonde ela estiver agora. Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, Pai. Aleluia! Eu creio nisso. E como ministro do teu evangelho, eu declaro essa pessoa abençoada. Eu te declaro abençoado, abençoada em nome de Jesus. E você diga amém, diga obrigado, Senhor, glória a Deus. Amém.